lá. Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos fundamentos do Catecismo da Igreja Católica. Isso aí. Temos aqui uns trechos importantes, né? O prólogo, documentos base. Exato. E a ideia é entender melhor o que é o catecismo, por que ele existe, sabe? Quais as fontes e como ele está organizado. Um guia para essa obra tão central para a fé católica. Perfeito. Então vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Primeiro ponto. Para que serve o catecismo, afinal? O prólogo mesmo diz que a ideia é apresentar, de um jeito organizado, sintético, o essencial da doutrina católica. Certo. Tanto a fé quanto a moral. Isso. Não é só uma lista de regras, tipo, faça isso, não faça aquilo. É mais uma exposição que conecta os pontos, sabe? Uma visão de conjunto, orgânica mesmo. E serve como referência segura, né? Para quem ensina e para quem aprende. Exatamente. É um ponto de referência confiável. E essa necessidade de ter um material assim, unificado, ela tem uma história, né? Vem lá de trás. Ah, sim. Conta mais. Bom, as raízes estão lá no Concílio Vaticano II. Documentos como a Dei Verbum, que fala da revelação divina, ou a Lumen Gentium, sobre a Igreja. Ah, documento-chave do concílio. Sim, eles deram a base doutrinária. Depois teve a Catechese Tradendae, uma exortação apostólica de 79, e o Sínodo dos Bispos de 85 foi decisivo. O sínodo pediu um catecismo, foi isso? Pediu. Perceberam que faltava uma síntese para a Igreja toda. É interessante ver como esses momentos históricos, sabe, convergiram para essa necessidade. Faz sentido. Tem um texto de referência claro. Pois é. E até lembraram do antigo catecismo romano, lá de 1566, como um modelo de clareza na época. Interessante essa conexão histórica. E falando em bases, de onde vem a autoridade do catecismo? Quais são as fontes mesmo? Olha, isso é fundamental para entender o peso dele. A fonte principal, imagino, é a Sagrada Escritura, né? A Bíblia. Com certeza! Textos bíblicos são a base de tudo. O catecismo cita muitos exemplos, como aquele mandato de Jesus para ensinar todas as nações, ou a vontade de Deus que todos se salvem. Entendi. E além da Escritura? Aí entra a tradição apostólica. Aquela transmissão viva da fé, sabe? Que não está só no papel, mas na vida da igreja. Aquilo que foi passado pelos apóstolos e continua. Exato. E, claro, o magistério da igreja, que são os bispos em comunhão com o Papa, né? Eles têm a função de interpretar autenticamente a palavra de Deus, a escritura e a tradição. E os documentos do Vaticano II entram aí também, imagino. Entram com força. Dei Verbum, Lumen Gentium, que já falamos, Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia, Gaudium et Spes, sobre a igreja no mundo. São referências constantes. Eles meio que atualizaram e aprofundaram a compreensão da igreja sobre si mesma e sua missão. Então, é uma base bem sólida. Escritura, tradição e magistério. Com um olhar especial do Vaticano II. Perfeito. E toda essa riqueza precisava de uma organização, né? Para não ficar uma coisa solta. É aí que entra a estrutura do catecismo, certo? Aquelas 4 partes. Exatamente. Uma estrutura muito bem pensada em 4 pilares que se conectam. Vamos ver quais são. A primeira parte é a profissão da fé. Basicamente, o credo. O que a igreja crê. O que da fé? Isso. A segunda parte é a celebração do mistério cristão. Aí entra a liturgia, os sacramentos, o como se celebra essa fé. Faz sentido. Crer e depois celebrar. Depois, a terceira parte. A vida em Cristo. Aqui a moral cristã, os mandamentos, o como viver essa fé no dia a dia. A dimensão prática. E por fim, a quarta parte. A oração cristã. Foca na vida de oração com destaque para o Pai Nosso. É o como se relacionar com Deus através da oração. Nossa, essa ordem é muito lógica. Crer, celebrar, viver, rezar. Sim, reflete a própria dinâmica da vida cristã, né? Uma coisa leva a outra, se alimenta. Não é só um índice de assuntos, é quase um caminho, uma jornada de fé que está ali desenhada. Mostra como a doutrina se liga à liturgia, à moral, à espiritualidade. Essa visão orgânica que o prólogo menciona, tudo interligado. Você lê sobre um sacramento, por exemplo, e vê as conexões com a escritura, com a vida moral que ele inspira, com a oração que o acompanha. Entendi. É um todo coeso.
E para quem é esse livro? É só para padre, bispo, teólogo? Não, de jeito nenhum. O prólogo mesmo diz que ele é destinado principalmente aos bispos, sim, porque eles são os mestres da fé, Certo. mas também para quem escreve outros catecismos, para os padres, para os catequistas e, olha que importante, para todos os fiéis que queiram conhecer melhor a fé da igreja. Ah, então é para todo mundo que tiver interesse. Exato. É chamado de instrumento de serviço para a comunhão da igreja. A ideia é ser útil em vários níveis, sabe? Desde o estudo mais aprofundado até a consulta de um fiel leigo. Então é uma ferramenta bem democrática, no fim das contas. Podemos dizer que sim, no sentido de ser acessível e útil para muitos. Legal. Então, para a gente recapitular rapidinho. Vamos lá. O catecismo junta escritura, tradição e magistério, especialmente o Vaticano II. Numa estrutura de 4 partes: fé, celebração, vida e oração. Servindo como uma referência segura, confiável e integrada para a doutrina católica. Perfeito. E para a gente fechar, fica uma provocação. O prólogo diz que o catecismo quer fazer ressoar a palavra viva e eterna do Senhor. Uma meta alta, né? Sim. E pensando nessa estrutura que a gente viu crer, celebrar, viver, rezar, como será que entender esse fluxo pode mudar a forma como cada um encara a própria fé? Ou mesmo o estudo da doutrina? Boa pergunta. Talvez ajude a não ver a fé como caixinhas separadas, né? Mas como um caminho completo. Exato. Fica aí a reflexão para o pessoal que nos ouve.